Agora vamos para outro relato. Paco BF compartilhou um vídeo aparentemente normal. Ele caminhava por uma rua à noite, quando um homem se aproximou e lhe perguntou como chegar a uma certa avenida. Gentil, Paco explicou o caminho como qualquer um faria, mas o que ele não sabia é que aquela conversa não era com alguém comum. Cara, eu juro por Deus, disse ele depois, ainda em choque. Güey, te juro por Dios, güey. Te lo juro por Dios que un señor me preguntó qué onda era la pinera. Te lo juro por Dios, güey. Un señor se me acercó y preguntó, oiga, disculpe, ¿dónde es la pinera? Y por eso le explico, le digo que tenía que cruzar y darle más para abajo, güey, te lo juro. Te lo juro, güey, no mames. O homem me perguntou onde ficava a Rua dos Pinheiros, e eu expliquei, mas as câmeras de segurança de sua casa captaram tudo. No vídeo, vemos Paco chegando e de repente parando, falando com alguém que, para a câmera, simplesmente não está lá. Ele gesticula, responde, conversa, mas não há ninguém do outro lado. O mais perturbador, ao mostrar o vídeo para os amigos, todos ficaram perplexos, e então algo passa despercebido por Paco, mas não pelo público. No exato momento em que ele começa a falar com a pessoa invisível, uma névoa densa e estranha surge no canto do vídeo, se movendo lentamente, como se algo tivesse se materializado no ar. E aí, o que você acha? Seriam todos esses apenas delírios, coincidências ou provas de que há coisas que simplesmente não conseguimos explicar? O primeiro vídeo é uma gravação de câmera de segurança e é sem dúvida um dos mais enigmáticos já vistos. O próprio autor garante que não houve qualquer edição ou manipulação. O que você vê é exatamente o que foi capturado. Tudo começou quando ele recebeu uma notificação de movimento detectado no quintal de sua casa. Ao verificar as imagens, ele mal pôde acreditar no que os próprios olhos estavam vendo. Alguns acreditam que o fenômeno registrado seria nada menos que um portal dimensional se abrindo bem ali, no meio do quintal. E como o autor não conseguiu encontrar nenhuma explicação lógica para o ocorrido, talvez essa teoria não seja tão absurda quanto parece. Mas e você? Acredita que seja algo sobrenatural? Ou há uma explicação mais racional por trás disso? O próximo vídeo foi publicado em 9 de outubro de 2019, ou melhor, em outubro de 2024, e mostra um grupo de exploradores em uma aventura noturna em uma floresta envolta em lendas assustadoras. Eles caminhavam sob a luz de lanternas, quando de repente notaram algo sinistro pendurado em uma árvore. À distância, uma figura humanoide, extremamente pálida, balançava lentamente entre os galhos, um movimento perturbador, quase hipnótico. A aparência da criatura era surreal, pele de um cinza antinatural, magreza esquelética e um comportamento que fugia de qualquer padrão conhecido. Seria um espírito da floresta, um ser de outra dimensão, ou algo ainda mais inexplicável.
Em outro caso bizarro, uma mulher passou por uma experiência estranhíssima enquanto gravava um TikTok fora de casa. No vídeo, seu rosto de repente se transforma, como se envelhecesse décadas em segundos, assumindo uma aparência distorcida, quase irreconhecível. Ela tenta brincar com a situação, mas claramente está assustada. Y'all, I am in my yard. Watch my face. This is not an app doing this. This is my yard. The church is behind me. Watch my face. Church, you can see straight through me. I kid you not. Look at this. Whoa. No reflexo da câmera do celular, vemos algo que não deveria estar ali, algo que nem mesmo aparecia nas imagens de outros dispositivos. E por fim, câmeras de segurança em um hotel no Vietnã capturaram algo que simplesmente desafia a lógica. A próxima aparição é simplesmente aterrorizante. A figura sinistra parece ter saído direto de um filme de horror japonês. Uma mulher de camisola branca, com longos cabelos negros cobrindo o rosto. Segundo várias testemunhas, ela é vista repetidamente, como se estivesse presa em um limbo, condenada a vagar eternamente naquele local, um espírito esquecido, uma alma que nunca encontrou paz. Já o vídeo seguinte, gravado na Indonésia, é de arrepiar, não pela escuridão ou pelo suspense, mas pela carga emocional e pelo mistério que carrega. Durante um funeral, a família se despedia de um ente querido. O caixão tinha uma pequena janela, como é costume em alguns lugares. E foi através dessa janela que algo chocante foi registrado. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. O corpo do falecido parece se mover, como se estivesse acenando para sua família, num gesto de despedida, ou de volta. Na cerimônia, era lido o versículo do livro de João: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Coincidência? Milagre? Ou algo mais perturbador? No fundo, todos sabemos que pode haver uma explicação racional, mas mesmo assim, é impossível não sentir um calafrio.
Agora imagine estar completamente sozinho em uma floresta densa nos Estados Unidos. Foi exatamente o que aconteceu com um homem que decidiu acampar em meio à natureza selvagem. À medida que a noite caiu, tudo começou a parecer mais hostil, mais estranho, até que ele percebeu que estava perdido. Com a lanterna do celular em mãos, ele tentava encontrar um caminho, quando, do nada, 2 olhos vermelhos e brilhantes surgem no escuro, espreitando por trás de uma árvore. Eles o observam em silêncio, sem se mover, sem piscar, mas curiosamente a criatura, seja lá o que for, não ataca. Permanece ali, apenas encarando. Assustado, mas curioso, o homem continua, tentando convencer a si mesmo de que aquilo foi apenas um animal comum. Só que, quando achava que o pior havia passado, ele vê aqueles olhos novamente. Foi nesse momento que ele começou a suspeitar. Talvez ele não estivesse diante de um animal comum, mas de um criptídeo lendário. Alguns chamam de homem-cão, outros dizem que é apenas folclore, mas depois dessa noite, ele jamais voltaria a acampar. Essa história foi compartilhada pelo perfil The Black Cat, que também dividiu um momento de puro terror vivido por ela própria. Um acontecimento que ocorreu 2 anos atrás, mas que só agora ela decidiu revelar ao público, e o mais assustador, tudo foi registrado em vídeo e em fotos. Em novembro de 2023, ela estava escalada para o turno da manhã num prédio deserto, praticamente vazio, com apenas ela e o segurança no local. Durante toda a noite, ela sentiu que não estava sozinha. Havia uma presença estranha no ar. Barulhos começaram a surgir, como lamentos, gemidos de sofrimento. A atmosfera era sufocante. Sem pensar 2 vezes, ela pegou o celular e começou a gravar. Assim que entra na sala de jantar do prédio, é possível ouvir claramente os sons, lamentos dolorosos, como se alguém estivesse ali, implorando por ajuda. Ela tenta manter a compostura enquanto grava, mas a tensão é evidente. Os sons são tão angustiantes que ela decide sair imediatamente da sala e seguir para o elevador. É nesse momento que algo bizarro acontece.
Enquanto se aproxima do elevador, ouvem-se passos. Passos correndo em direção a ela, como se alguém tentasse alcançá-la antes que as portas se fechassem. Quando entra no elevador, sente uma presença estranha, como se algo ou alguém tivesse entrado com ela. O ar parece pesar, o clima é opressor. Sem saber por quê, ela começa a tirar fotos aleatoriamente dentro do elevador, como se fosse um impulso. Mais tarde, ao revisar as imagens, ela percebe que não estava errada em sua sensação, porque foi exatamente aí que ela capturou algo que jamais esperava ver. Era noite quando um homem decidiu acampar no meio da floresta. Seu objetivo? Criar um vídeo cinematográfico que capturasse o clima sombrio da mata à noite, mesmo depois de ouvir alertas dos amigos, que a área era conhecida por ser mal assombrada. Ele não deu muita importância, estava mais interessado em registrar imagens incríveis do que em histórias de fantasmas. No início da gravação, tudo parecia calmo. A trilha, o som dos grilos, a escuridão da floresta, nada de anormal, mas o final do vídeo tomaria um rumo que ele jamais imaginou presenciar. Enquanto avançava por um caminho estreito e escuro, um detalhe sinistro chamou sua atenção. 2 olhos brilhantes o encaravam fixamente entre as árvores. O mais assustador, as árvores ali eram muito altas, e pela altura dos olhos, a criatura que o observava devia ser gigantesca. Ele continuou filmando, assustado, quando algo ainda mais estranho aconteceu. Uma pedra foi lançada no lago, fazendo ondas na superfície, mas ele garante que ninguém a jogou. Seria isso apenas coincidência ou uma manifestação paranormal? Agora imagine passar por isso sozinho, no meio da floresta, envolto por sombras e silêncio. Mas a noite bizarra não acaba aí. Gente, eu vou comer com vocês o melhor brigadeiro da vida, que é da doceria da Lulu. Olha que bonitinho que eu ganhei no Dia das Mães atrasado. Mas ela me deu. Corta para outro momento. Uma mãe brasileira grava um vlog mostrando os presentes que recebeu no Dia das Mães. Animada, ela compartilha o quanto ama brigadeiro. Até brinca com a câmera. Gente, olha que bonitinho. Ganhei esse da Lulu. Tudo parecia normal, até que algo perturbador acontece. Eu tô, tipo assim, viciada nesse brigadeiro dela. É simplesmente o melhor brigadeiro que eu já comi na minha vida. No reflexo do espelho, um rosto pálido surge, encarando diretamente a mulher. Um rosto estranho, que não pertencia a ninguém que estivesse ali. Ela estava sozinha. O vídeo só foi revisto dias depois, e quando ela percebeu aquele rosto, um arrepio percorreu sua espinha. Quem ou o que era aquilo? Dizem que espelhos podem ser portais entre mundos. E se naquele momento algo realmente atravessou? Um homem seguia a mesma rotina todos os dias, sempre o mesmo caminho, o mesmo trajeto de ida e volta do trabalho, e em todas as vezes ele cruzava uma ponte aparentemente comum, mas, numa noite qualquer, algo fugiu do padrão. Ao passar por ali mais uma vez, algo naquele lugar chamou sua atenção, um detalhe sutil, mas perturbador. Havia algo estranho em um dos pilares da ponte. De repente, ele vislumbra uma silhueta, parecia ser de uma criança, mas ao encarar com mais atenção, percebe que ao redor do pilar não havia absolutamente nada. E de pronto te topas com esta silueta. Como se le ve en las curvas de los brazos. Y luego lo haces para acá. Y sigue donde mismo esa silueta.
ninguém por perto, nada que pudesse projetar aquela sombra estranha. E o pior, o local era isolado, no meio do nada, abaixo da ponte. Ainda assim, lá estava ela, a silhueta parada, como se o observasse. O homem observa melhor os contornos daquela figura. Algo não fazia sentido. Os braços, a cabeça, tudo parecia distorcido. A silhueta se movimentava levemente com o vento, mas não desaparecia. E ele garante, aquilo não era um grafite, nem reflexo, muito menos alguma criança brincando à noite. Não havia ninguém nas redondezas. Mas um detalhe chamou a atenção dos mais atentos. Aquela figura, supostamente de uma criança, tinha proporções estranhas demais. A cabeça era grande, os braços longos demais para o corpo pequeno. A forma geral se encaixava perfeitamente na descrição clássica de um ser alienígena. E o que você acha? É tarde da noite em Rosário, Argentina. Um homem chamado Matias decide fazer uma longa caminhada pelas ruas silenciosas perto de sua casa. Tudo parecia absolutamente normal, até que algo inusitado chama sua atenção à distância. Com o celular em mãos, ele começa a gravar. Estoy caminando por la calle, ¿ves? Y estoy llegando a mi casa. Y ven el árbol, ven allá. ¿Lo ven? Acá, acá. Ahí en el medio. Hay como una figura oscura. Me llamó muchísimo la atención de la cuadra anterior que lo vi. A ver, vamos acá. Mi casa está acá a la vuelta. No hay nada. No sé. Lo vi. Estou voltando para casa, andando aqui pela rua, e olha para aquilo, ali, bem no meio da quadra. Uma figura escura, imóvel, surge no meio do caminho. Matias sente um arrepio, a silhueta chama sua atenção de longe. Uma presença estranha, inquietante. Ele mostra a direção da própria casa e volta a focar no vulto. Mas de repente, nada. A figura simplesmente desaparece diante dos olhos da câmera. E é nesse exato instante que algo ainda mais perturbador acontece. Um grito estridente, desencarnado, ecoa no silêncio da noite. Um som tão agudo e angustiante que arrepia até os ossos. E então, o que você viu aqui hoje? Coincidências, truques da mente ou evidências reais de que o mundo à nossa volta é muito mais estranho do que imaginamos? Se algum desses momentos fez você arrepiar, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder o que ainda está por vir, porque por aqui o mistério nunca dorme. Ative o sininho. Vai que o próximo vídeo revela algo que você estava tentando entender há muito tempo. A câmera capta o que os olhos não querem ver e o inexplicável nem sempre pede permissão. Até a próxima investigação, ou até que algo decida aparecer na sua tela.